Bom dia, irmãos. Vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Eu vou pedir ao irmão Lamoniel, orando, agradecendo por essa manhã e por esse momento que a gente vai passar em culto ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, Tu és grandioso, maravilhoso, Pai do céu. Obrigado, Senhor, por mais um dia do Senhor te dar, proteção, saúde. Principalmente, por ter enviado o Teu Filho, por tamanho sacrifício na cruz por nós pecadores. Ó Pai, abençoe, Senhor, a sua escola dominical. Que é para o Senhor, não deixe de nós fazer nada de nós mesmos, Senhor. Encaminhe tudo, Senhor. Abençoe também, Senhor, os irmãos que estão a caminho, que estão aqui, que venha a efetuar, Senhor, tudo que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos começar cantando a canção Eu Te Amo, ó Deus, o 32 do Voz de Melodia. Ok. Sobre o versículo do mês, algum irmão consegue já falar ele, recitar ele de cor? Vocês... Quem és tu, ó homem? Porventura pode. Eu não consigo também, ainda não. Vamos recitá-lo então? 1, 2, 3 e... Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Romanos 9, 20. Beleza. Será que em conjunto a gente consegue recitá-lo sem enxergar? Vai, de novo. Romanos 9, 20. Ó Deus. Escritura pode o homem. Boa. Boa para aqueles que conseguiram. Eu não consegui ainda não. Apesar de ser simples, né? Ok, irmãos. Vamos continuar cantando.
Amém. Bom, sejam bem-vindos nesse tempo agradável. Para alguns, né? Eu não sei se todo mundo gosta de um frio, mas eu acho que a gente está naquele tempo ideal. Exemplo, a gente tem um vento e a gente tem aqui esse sol da manhã, né? Aí o vento te esfria, mas você chega ali no sol e o sol te aquece. É aconchegante, é um tempo aconchegante. Com esse mesmo aconchego, que os irmãos se sintam à vontade, tá? Durante essa manhã. Seguindo para a parte de avisos, lembrando que hoje, após a escola dominical, a gente vai ter a Assembleia Extraordinária. Domingo à noite, a gente vai ter o culto de adoração. Hoje à noite, né, no caso. Quarta-feira vai ter o culto de oração e ensino, começa às 7h30. E dia 31 de maio, a gente vai ter o Confra Jovens, tá? O tema vai ser como manter a integridade cristã vivendo pela fé. O preletor vai ser o pastor Jamil e vai ser lá na igreja lá, batista lá de Araguari, tá? Do pastor Marcos. Vamos fazer a leitura bíblica alternada, lembrando que alternada, os versículos já estão projetados aqui nos slides. Então, uma hora eu vou estar lendo um versículo, outra hora os irmãos vão estar lendo os versículos, ok? O versículo então vai ser do livro de Apocalipse, capítulo 19, do 1 ao 9. Então, se inicia assim. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acham sentados no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então ouvi uma com voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de ninho finíssimo, resplandecente e puro, porque o ninho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Que grande dia será, né? Ok, vamos cantar um hino do mês, Deus de minha alma. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé para a gente estar cantando essa canção.
podem se assentar. Seguindo para a parte de dízimos e ofertas, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16, 17. Bom, enquanto os irmãos têm a oportunidade de estar ofertando, a gente tem aqui o QR Code, que está sendo projetado, tem ele ali no mural também, e a gente tem os gasoflastos. Enquanto os irmãos ofertam, vamos estar cantando também Deus cuidará de ti, 344. Amém. Pediu o irmão Ricardo orando agradecendo. Amém. Obrigado, músicos. Eu entrego a palavra para o pastor Jamil.
Bom dia, irmãos. Eu convido a igreja que abra suas Bíblias em Gênesis 17. Gênesis 17. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Até aqui, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pela tua teu grande poder, Senhor. Também te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e também pelo teu Espírito Santo, que nos ajuda na compreensão da tua palavra. Também agradecemos também pela salvação que o Senhor nos deu, que abriu nossa mente para podermos compreender os teus propósitos e a tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa estar falando com cada um aqui, aqueles que porventura ainda não têm Cristo como Salvador, que o Senhor possa estar abrindo-lhes os olhos para que possam crer no Senhor e também que o Senhor possa estar fazendo esta obra no coração daqueles que já são salvos, uma obra de santificação, cada vez mais possamos estar mais perto do Senhor. Te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, hoje queremos falar sobre o atributo de Deus de onipotência. Deus é todo-poderoso. Quando a gente vê aqui, a primeira vez que ele anuncia o seu poder, esse atributo para Abraão, é aqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas esse atributo de Deus, ele é demonstrado nas suas obras. Certo? Nós vemos ele desde o primeiro versículo. O primeiro versículo fala: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está falando ali que ele é todo-poderoso. Mas para que esse Deus crie todas as coisas que estão nos céus e na terra, então ele só pode ser um Deus todo-poderoso. Então isso é muito importante que nós vejamos o poder de Deus em todas as coisas que foram criadas, certo? Então nós podemos ver esse poder nas suas obras. Quando nós vamos olhar aqui, no contexto de Abraão aqui, por que Deus revela-se a ele como Deus Todo-Poderoso? Então nós podemos entender algumas coisas e fazer algumas aplicações para nossas vidas. Então veja que Abraão, Deus havia feito uma promessa para Abraão, dizendo que através dele Deus faria uma grande nação, através dele Deus daria uma bênção, através dele multidões, muitos povos seriam abençoados. Então Deus fez grandes promessas para Abraão. Então quando Deus faz uma promessa, quando Deus fez essa promessa, e Deus, lá no capítulo 15, Deus chega para Abraão e faz um pacto com Abraão. Isso é certo, isso vai acontecer. Ele faz uma aliança com Abraão. Então quando ele faz esse pacto, essa aliança com Abraão, a coisa era tão certa como qualquer outra coisa que disso iria acontecer. Então, esta é uma questão de fé e de confiança no Senhor. Então, quando Abraão pensa agora nas circunstâncias, mas como que Deus vai atender? Como é que Deus vai cumprir a sua promessa? Como é que ele vai fazer isso?
eu já estou muito velho. Minha esposa também já está bem velha, já passou da idade de ter filhos. E eu também. Ele não, ele podia ter, mas principalmente ela, né, já tinha passado aquela fase da fértil da mulher. Então, o que é que aconteceu? Ele não via como que Deus poderia cumprir isso. Ele não tinha esse conhecimento, apesar de saber que Deus fez todas as coisas, mas para ele estava difícil ele saber como que Deus ia fazer isso. Ele sabia que Deus ia fazer, mas como que Deus iria fazer? Até então que sua esposa fala assim, olha, eu sei como é que Deus vai fazer isso. Nós não temos filhos, você podia ter um filho através da minha serva. Você pode possuí-la, a Agar, e você vai ter um filho, e ele vai ser nosso herdeiro. Ele falou assim, é isso, essa é a resposta. Não fui eu que falei, foi ela. A proposta dela, foi ela que falou isso. É assim que Deus vai responder. E assim ele fez, possuiu Agar, teve um filho, o filho chamou Ismael, e passaram-se 13 anos, até chegar aqui no capítulo 17, 13 anos. Naquele tempo, 13 anos, Deus ficou praticamente sem fazer nenhuma revelação nova, sem conversar com Abraão. E a primeira conversa que Deus tem com Abraão, Deus chega para ele e fala o seguinte. Veja, quando Deus chega então agora para falar, naquele tempo, quando ele teve Ismael, ele já era velho, a esposa dele já era velha, e passaram-se mais 13 anos. Diz aqui então, ele já tinha 99 anos, apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ele fez essa revelação, mas ele falou outra coisa, anda na minha presença, ser perfeito. Então, 3 coisas que Deus queria dele. Primeiro, ele queria que ele soubesse que ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há limite para o seu poder. Então, ele pode todas as coisas, certo? Todas as coisas ele pode fazer. Agora, nós não podemos ir com a nossa imaginação tão grande nesse sentido de que, com essa definição, Deus pode fazer todas as coisas. Então, Deus pode fazer um círculo quadrado? Isso é loucura você pensar umas coisas dessas, né? Porque Deus ele não vai agir contrário às coisas normais. Deus pode pecar? Também não. Certo? Porque ele não vai contra a sua santidade, aquilo quem ele é. Certo? Quando a gente fala todas as coisas, realmente não há limite para aquilo que ele pode fazer. Ele não tem limite para cumprir as suas promessas e para alcançar o seu propósito que ele tem para com os homens. Aquelas promessas que ele fez e aquele pacto que ele fez com os homens, ele não tem nada que possa impedir ele de cumprir esse pacto, ou essas promessas, essa aliança que ele faz. Então, quando a gente pensa então no Deus Todo-Poderoso, é que não há limite naquilo que ele possa fazer, certo? Vocês viram que, mais uma vez aqui, para a gente definir Deus, definir um atributo de Deus, muitas vezes a gente apela para o negativo, porque é muito muitas vezes para a gente definir um atributo, a gente vai falar que Deus pode fazer todas as coisas e que nada é impossível para ele não agir. Está vendo? A gente sempre apela para o negativo para a gente entender melhor. E assim acontece com os atributos de Deus. Se a gente às vezes não usar o negativo, a gente às vezes não chega à compreensão. E mesmo usando, nós não temos a compreensão total da imensidão do que significa todos os atributos de Deus. Então, quando Deus revela para Abraão o seu atributo
de Deus Todo-Poderoso, porque ele estava prestes a revelar para ele também que a sua bênção, que o seu pacto não seria através de Ismael. Hoje à noite nós vamos estar falando sobre isso, certo? Nós não vamos nos delongar aqui não, porque hoje à noite nosso tema do nosso estudo hoje é falar sobre o pacto de Deus, que vai ser não vai ser em relação a Ismael, mas sim em Isaac. Então Deus faz esta aqui, revela que ele vai ter um filho, e esse filho vai ser através de Sara. Quando Deus revela isso para Abraão, ele disse, olha, tomara que meu filho viva. Que isso? Ele riu. Ele não pôde entender o que Deus poderia fazer, então ele riu. Certo? E Sara também riu. Sara também riu. Porque era coisa tão fantástica, tão fora da lógica humana, que isso? Isso não vai acontecer. Sabe aquela risada que a pessoa dá, que expressa um momento, uma alegria, mas uma incredulidade? Essa foi o riso que teve Sara e que teve Abraão. Eu não sei se chega a deboche, acho que não. Eles não chegariam ao ponto. Eles tinham um certo temor de Deus nesse. Não chega a ser um deboche, não. Mas é um riso assim, de incredulidade. Como? Tomara que meu filho Ismael progrida, seja forte. E Deus falou assim, ele vai desenvolver, vai fazer dele também uma grande nação. Mas a minha promessa, aquela promessa que eu tinha feito para você, não é através de Ismael. Eu vou abençoar Ismael. Mas a bênção dele não vai ser tão grande quanto aquilo que eu falei que daria, que vai ser através do seu filho, que Sara vai ter. Então, Deus estava ensinando para Abraão aqui que ele é o Deus Todo-Poderoso, que não há limite daquilo que Deus pode fazer. Então veja, quais as circunstâncias que estava? Sara tinha 90 anos, apesar que nesse ano as mulheres eram mais fortes, mas aqui a Bíblia fala que ela já tinha passado da idade fértil, e já tinha passado há muito tempo. A Bíblia falava também que ela era estéril, quer dizer, ela passou todos os seus anos, nunca teve um filho, quer dizer, ela era estéril. Certo? E já tinha passado da idade. A Bíblia fala lá em Hebreus que era um corpo amortecido, um corpo morto, no sentido de que não podia produzir vida. Não, Sara estava viva, mas é um corpo que já estava, simplesmente não poderia produzir vida mais. Os irmãos entenderam aqui? É como se fosse um ventre seco. Nada poderia acontecer logicamente, humanamente falando, biologicamente falando, em relação a Sara, em relação a ter um filho. Por isso eles riram. Por isso eles falaram, isso é impossível. Mas Deus chega para ele e mostra para ele, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, meus irmãos, quando Deus então revela a ele como Deus Todo-Poderoso, ele falou, anda na minha presença. Então, é muito importante essa outra parte. Eu sei que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, mas eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso. Eu acho que isso é impossível, Senhor. Anda na minha presença, tenha mais comunhão comigo, fica mais firme, busque a mim na palavra. Aqui para Abraão ele não tinha a palavra, não era a palavra escrita como nós temos hoje, mas anda na minha presença, me busque em oração. É isso que ele tinha feito, ele tinha abandonado a presença de Deus, ele começou a caminhar pela lógica. Meus irmãos, isso aqui traz uma lição muito grande para todos nós.
Porque muitas vezes nós cremos no Senhor Jesus, confiamos nele como nosso Salvador, mas nós precisamos, esse é apenas o início da nossa jornada cristã. Nós precisamos continuar andando na presença de Deus constantemente, para que a gente não perca esta visão do Deus Todo-Poderoso. Então isso é muito importante, porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus fez uma obra na nossa vida. A salvação é comparada a uma ressurreição, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Ele me fez com que eu tivesse vida, mesmo estando mortos nos meus delitos e pecados. Então eu vou ter que andar na presença de Deus para eu ser forte, corajoso, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Irmãos, mesmo que sejamos um pequeno grupo, mas se nós começarmos a crer no poder de Deus e andar na presença de Deus, nós vamos começar a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não se cumpre somente na igreja, a vontade de Deus se cumpre lá fora. Quando você vai estar testemunhando e falando e indo, a palavra de Deus fala: ide por todo mundo pregar o evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. Para eu poder ir, eu tenho que estar na presença de Deus, para que eu confie em Deus, que Ele vai atrás dos homens, porque senão eu vou ser uma pessoa que fala assim: não, o mundo de hoje está muito difícil, as pessoas não acreditam, as pessoas não querem, as pessoas que estão aí. Meus irmãos, nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode quebrar o maior e o pior dos corações. Nosso Deus, Ele é Todo-Poderoso. Então nós simplesmente temos que andar na presença de Deus para a gente ter coragem para sair e ir pregar o evangelho. Você tem um campo, você tem, por exemplo, pessoas onde você trabalha, pessoas que você vai poder pregar o evangelho. Certo? Nós estamos até meditando um pouco na mensagem que nós vamos estar falando no sábado. Eu vou pregar o evangelho onde eu estiver, mas eu jamais posso roubar o tempo do meu patrão. Eu jamais posso fazer isso. Eu jamais posso enzonar, mas eu tenho que ser um bom testemunho lá, eu tenho que mostrar minha vida de crente ali, mas sempre vou ter algum momento que Deus vai abrir as portas. E quando a pessoa vê a minha vida na presença de Deus, isso vai chamar a atenção. E você vai poder testemunhar, falar do Senhor Jesus Cristo e trazê-lo para congregar conosco. Então, meus irmãos, nós não podemos desanimar porque somos poucos, nós temos que realmente andar na presença de Deus. Porque um grupo pequeno na presença de Deus é maior do que uma multidão que não esteja na presença de Deus. Ao invés de nós ficarmos focados, como a gente deixa de estar na presença de Deus, de ter comunhão com Deus, nós simplesmente nos preocupamos com as picuinhas, com as coisas pequenas e começamos a ver problemas em todas as coisas. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Então Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer que nós agimos, mas Ele quer que eu confie que Ele está na frente. Então, primeiramente, para que Deus possa agir e ir na frente e salvar as almas a quem eu vou pregar, e lembre-se que Ele tem que ir na frente. Eu posso pregar o evangelho, mas a conversão depende dele. Então eu tenho que entender, é da vontade dele que eu vá? É. É da vontade dele que eu pregue? É. É da vontade dele que eu viva? É. E agora é da vontade dele que ele salve
aquela alma, isso é com Ele. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu tenho que pregar o Evangelho para todos que Deus colocar na minha frente. E Ele é todo poderoso para salvar todos que Ele quiser. Todos. E Deus vai usar, quando você prega o Evangelho, Ele vai usar você, Ele vai usar qualquer pessoa que Ele quiser. Então, meus irmãos, anda na sua presença. E ele usa uma palavra aqui, ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição, irmãos, é santidade, é maturidade, é aquela confiança, viver na confiança. Não é viver aquela pessoa inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que ora está bem, ora não está. Anda na sua presença e ser perfeito. É isso que o Senhor está querendo. Então, meus irmãos, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então eu posso ver isso, eu posso ter certeza disso. E quando você vai para um livro, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu convido os irmãos que abram ali. Hebreus 12. Diz assim, olha: portanto, também nós, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui está dizendo, irmãos, portanto, visto que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Que testemunhas são essas? Se eu for contextualizar dentro do capítulo 11, eu vou ver aqui que são pessoas que viveram pela fé. Então, essas testemunhas aqui são aquelas pessoas que são exemplos de que creram no poder de Deus, que creram que Deus era todo poderoso e agiram e foram homens de fé. Homens que fizeram a diferença no mundo e no tempo em que viveram. E ele começa citando desde Abel e vai até lá nos profetas. Ele chega e fala assim, olha, não dá tempo para citar todos. E ele cita dois grupos de pessoas. Aquele grupo que foram pessoas vitoriosas e que através deles Deus fez muitos milagres, no sentido de que Deus fechou a boca dos leões, Deus tirou a fúria do fogo, enfim, Deus fez tantas coisas. Mas também ele vai falar de um outro grupo, que mesmo Deus não fazendo este milagre na vida dele, livrando eles da morte, eles deram suas vidas, eles morreram por causa dessa fé, porque eles sabiam e confiavam nesse Deus Todo-Poderoso. Mas eles sabiam que Deus, ele só age se ele quiser, porque está dentro da sua vontade. Então isso aqui é muito importante eu entender aqui. O Deus Todo-Poderoso não quer dizer que ele vai te livrar sempre, ou vai livrar todo mundo e todas as pessoas sempre. Então vejamos, ele livrou Daniel da boca dos leões, ele livrou Ananias, Misael e Azarias do fogo ardente da fornalha de Nabucodonosor. Ele livrou estes. E nós temos muitos outros exemplos, testemunhas,
que Deus fez grande milagre na vida deles. Mas aí ele vai citar alguns que Deus não fez. Então vejamos agora o versículo 36. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não eram dignos. Então, Deus Todo-Poderoso não é que Ele tem que fazer sempre a sua vontade. Ele não tem que fazer a sua vontade, Ele não tem que fazer a minha vontade. Deus é todo-poderoso para cumprir os propósitos dEle. Certo? Claro que Deus responde às nossas orações, não estou dizendo isso. Você pode e deve orar e esperar de Deus grandes coisas. Mas também você tem que saber que a vontade dEle é a coisa mais importante. É por isso que é importante você estar na presença dEle. Porque às vezes você vai orar para um ente querido, querendo que aquela pessoa seja curada por você. Quer ser curada por Deus, para que você tenha aquela pessoa ainda com você. Mas o tempo daquela pessoa chegou e ela vai morrer, e ela morre. Mas Deus, o Senhor é todo poderoso, por que o Senhor não fez isso? Porque Ele não quis, porque não estava mais nos propósitos dEle, porque a pessoa teve, mesmo que fosse incrédula, a pessoa teve a chance dela, não creu, acabou. Então eu não tenho o direito de julgar, de querer questionar Deus dentro daquilo que é o seu propósito e questionar o poder dEle. Ele age como quer, quando quer, porque Ele quer. Então o poder dele não está à mercê de nós. Isso quer dizer o seguinte, eu não posso fazer um culto aqui e falar assim, hoje Deus vai fazer uma cura aqui. Eu tenho que crer no poder de Deus, tenho que crer que Deus vai fazer, Ele atende as nossas orações para fazer cura, mas eu não posso fazer um teatro e agir como se Deus fosse obrigado a atender as minhas orações. Por favor, eu quero que vocês sejam despertados na fé, não na incredulidade. Eu só quero dar ênfase nesses dois lados. Tá? Espero que todos estejam entendendo bem. Eu preciso chegar diante de Deus, confiar que Deus vai fazer. E Deus responde às nossas orações, sim. Mas quando você recebeu um não, aceite também. Paulo orou para que Deus retirasse dele o espinho na carne. Deus não tirou o espinho na carne que ele pediu. Mas ele era um homem de Deus, ele era um homem fiel, era um homem que dava a sua vida, um homem que realmente Deus estava fazendo através dele muitas almas estavam sendo ganhas. Ele pregou o evangelho para muitos países. Por que Deus não atendeu ele? Porque Deus tinha um propósito. Para nós, ele revelou aquele propósito dele na vida dele ali. Para que ele não se ensoberbecesse da grandeza das revelações que ele teve. Deus não atendeu essa oração para ele, porque ele queria que alguma coisa deixasse e fizesse com que ele continuasse humilde, que ele continuasse confiando no Deus Todo-Poderoso, que ele conhecia o coração dele. Ele poderia se engrandecer, ele poderia se orgulhar, ele poderia se engrandecer, e isso seria a sua queda. O homem quando se orgulha, o homem quando cresce, o homem quando ele acha que as coisas estão acontecendo por causa dele, o homem quando se torna arrogante, quando se torna orgulhoso, ele cai. Porque Deus que tem que ser exaltado e nós humilhados. Por isso, meus irmãos,
Tenho que confiar que Deus é todo-poderoso. Mas Deus não está à sua mercê. Ele não está aqui só para fazer sua vontade. Ele está aqui para cumprir os propósitos dele. Agora você e eu temos que encaixar dentro dos seus propósitos. Eu me dispor, Senhor, aqui está. Maria fez isso. Aqui está a tua serva, faz de mim o que o Senhor quiser. Ela poderia ser difamada, achar-se grávida, né? E o seu não foi difamada por causa de José, que também Deus revela para ele. Ele quis fugir porque ele não acreditou a princípio, mas depois recebe-a. Como sua esposa, porque o filho ali é do Espírito Santo. Então, meus irmãos, esta questão de eu andar na presença dele é tão importante porque eu vou compreender isso. Eu vou entender o propósito de Deus. Eu não vou ser aquela pessoa que acha que Deus tem que fazer do meu jeito. Ele não vai fazer do seu jeito. Mas ele não deixa de ser todo-poderoso, só porque ele não fez do seu jeito. O jeito de Deus é muito melhor. A oração do Pai Nosso não é faça-se a minha vontade, assim na terra como no céu. Não, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembre-se disso. A vontade dele que tem que ser feita. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado até então. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.